Salve, cartoleiros e cartoleiras! Ainda bem que a data FIFA passou, né, Paulo? Meu Deus, eu não aguento mais. Agora faltam 11 rodadas, Paulo. É contagem regressiva. 11 rodadas, se a gente tirar 20 pontos, 30 pontos, cara, são 300. Calma, ainda dá. Não desanime, amigo. Estamos aqui para te dar dicas diferentes. Todo mundo vai, como a gente fala, Palmeiras, Mirassol e qual o outro favorito, Paulo? Fluminense. A gente tem uma dica especial que vai dar certo. Essa é uma dica. Todas as dicas têm um risco, né? Lógico, quando você investe seu dinheiro, para você ganhar muito, tem um risco de não ganhar. Mas essa dica nossa tem um risco baixíssimo de não dar certo. Colhe com a gente até o final do vídeo, se inscreva, dê seu like, colhe com a gente até após a vinheta. Trazendo aqui os jogos dessa 28ª rodada, inicia na quarta-feira e termina na quinta. Lembrando que quarta-feira teremos aqui a live de fechamento dessa rodada 28. Contamos com a presença de todos aqui no final de tarde. Rodada que inicia com Palmeiras e Red Bull Bragantino às 19 horas. Teremos a escalação de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Botafogo e Flamengo, interessante, né? Que os dois favoritos para muita gente, embora o Botafogo ali traz mais dificuldade que o RB, mas teremos a escalação do vice-líder e do líder do campeonato, que é o Palmeiras. A depender do período, a gente pode ter do Mirassol e do Inter também, que vai ser importante. Vai sair bem aos 45 segundos tempo ali. Paulo, falando da live, rapidamente, você falou, né, que vai ter live amanhã, não falou o horário, 17, confirma? Ou seja, 17 você horas. finalizando a live ali, e eu não vou estar junto, infelizmente, porque é dia de semana, e você vai ter a escalação do Palmeiras e Bragantino. Com a chave de ouro, você vai, essa escalação, e claro que a gente vai com o jogador do Palmeiras, né? Exatamente. Aí a gente tem na mesma quarta Sport e Ceará, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, a rodada dos clássicos, né, com Botafogo e Flamengo, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Na quinta-feira tem o Bavi que fecha a rodada, mas ainda na quarta temos Fortaleza e Vasco, e quinta apenas 3 jogos. Os 3 também no período da noite, Grêmio e São Paulo, e 9h30, Fluminense, favoritaço, né, Santos? Talvez o maior favorito junto com o Palmeiras para essa rodada? Eu concordo, Paulo, porque o Juventude mostrou que não vai para lugar nenhum, né? É um time que realmente é limitado, tomou muitas goleadas no início do ano, deu uma rejuvenescida, vamos dizer, com o Carpini, mas voltou a estacar zero. O Vitória e o Fortaleza estão tentando, então são times que ainda dá para arriscar, mas o Juventude, para mim, é realmente, por isso que está 74 contra 12. E eu deixei verde, o Fluminense está em ascensão, com um novo técnico, uma defesa sólida, hein, Paulo? Para mim, é saldo de gol fortíssimo na rodada, vocês vão ver. E aí, contra o Juventude. Palmeiras também, um saldo de gols forte, porém, a gente estava analisando em off, né, Paulo? Sempre toma um golzinho, né? Então, é favorito, mas cuidado. Mirassol, um certo equilíbrio com o Inter, mas a gente deve vencer. O Inter ainda está se achando com o Ramon Dias. Vem um clássico Botafogo e Flamengo. Eu botei amarelo, né, Paulo? Aí eu queria a sua opinião. O Flamengo, né, cara? Deu umas gofadas nas últimas rodadas, perdeu a liderança para o Palmeiras. Mas vamos ver, a data FIFA sempre tem uma surpresinha. Será que ele vai voltar bem? Essa é algumas dúvidas que eu tenho. Também acho que o Flamengo pode vencer o Botafogo, mas vai ser um jogo bem difícil, tá? Não é aquele resultado fácil como a gente imaginava, por exemplo, 3, 4, 5 rodadas atrás. E esse Santos favorito contra o Corinthians, discordo, né? Completamente. O Corinthians joga mal fora de casa, né? Mas é um time que vem melhorando, vem em ascensão. Ganhou bem do Mirassol, né? Eu agora vou tirar uma dúvida no ar. Memphis vai jogar? Eu acho que sim, né, Paulo? Ele tá na seleção, né? Será que chega a tempo? Não sei se ele chega a tempo, né? Mesmo que fez 3 participações de gol ontem com 30 minutos de jogo. Né? 2 Tá assistências. jogando muito. Tá jogando muito. E aí a gente traz agora Fortaleza e Vasco, sim. Nós achamos que o Fortaleza não muito favorito, mas é favorito contra o Vasco. O Vasco não. Os dois são limitados, times vamos que flutuam muito, claro, mas o Vasco tem o Ryan, que é um jogador muito especial, que realmente sempre a gente tem que ficar atento. Vem um jogo aí, xoxo, Sport Ceará, jogo que a gente vai se envolver o palpite 0-0. E esse é o grande jogo da rodada, hein, Paulo? Já vamos dar o spoiler pra gente, assim, de surpresa. É um clássico, todo mundo foge, mas não. Pra gente, o Cruzeiro vai bem nesse jogo aí.
apesar do Galo ter ido bem com o Sport, a gente acredita que o Cruzeiro vai muito bem nesse jogo aí. Verdade. E o Bavi, Cruzeiro. Paulo, tá com você. Bavi é um jogo difícil, né? O Bahia tem um time, é claro, melhor que o do Vitória, bem melhor que o do Vitória, mas pode ser um confronto nivelado por empate pelo fator Barradão. O Bahia tem dificuldade de jogar no Barradão e pelo E fator o desfalques, desfalque. né? O Bahia vai com muito mais desfalque. Então vai ser o Lucas Alta e só. E o Bahia pode ir sem o Juba, já vai sem o Everton Ribeiro, sem o William José, sem o Gilberto lateral direita, sem o Caio Alexandre. Então a espinha dorsal do Bahia no jogo. Então por isso o empate com gols, né? Assim. O Bahia tem elenco, né? O Bahia não cai muito, mas você não contar com Pulga, um Everton Ribeiro, aí pesa, né? Pesa mesmo. Eu acho que até o Mingo também, o zagueiro, né, Paulo? Que ali é um equilíbrio ali na zaga, não joga. Então, o Vitória tem um certo favoritismo em não perder. Em não perder. Não ganhar. Não em ganhar. Ganhar é difícil. Mas a gente acredita em gols, né? Ambas marcas, né, Paulo? Para fechar, outro jogo também assim, você fica na dúvida, né? São Paulo é muito forte, porém o Grêmio joga em casa. O Grêmio veio notado, Paulo, o time com uma formação, uma marcação, claro, né? Pelo técnico, muito forte. Difícil tomar gol, hein? O Grêmio tem melhorado a sua defesa. O ataque ainda passa ali por dificuldades de encontrar ali os jogadores. O ataque não dá para acreditar. E o São Paulo chegou no momento de oscilação na temporada, por isso que é um confronto assim bem escuro, né? Confronto bem se difícil. você observar o Grêmio, né? Não tomou gol do Santos no final, segurou o Flamengo. Então o Grêmio é um time chato. Não acredito, não apostaria nos atacantes do São Paulo, e como a gente falou, nem do Grêmio. Esses são nossos palpites, né, Paulo? E a gente vai resumir no saldo de gol, que a gente acredita o mais forte é o Fluminense. Mas cuidado, não coloque 3 ou 4, porque pode ter um golzinho, né? O Fluminense não é esse time todo, né, Paulo? Não é esse time todo. O Palmeiras é muito forte, porém a gente acredita que o RB vai vazar, como também o Inter contra o Mirassol. Esses são os 3 favoritos, Paulo. Engraçado que são tá na ordem cronológica aí, Paulo? Sim, né? Não tanto, porque tem Sport Ceará que vai ser um pouco antes, mas ali tem jogos que estão Jogos ali de um pouco amanhã, de quarta, né? Jogos de quarta. Ou de amanhã, não, depois de amanhã, de quarta. Não sabemos quando você vai estar assistindo o vídeo, mas jogos de quarta. Então, empates, como a gente falou, muitos jogos equilibrados. Paulo chegou a comentar comigo, rodada difícil, é verdade. Muitos jogos equilibrados, né? Clássicos, né? Paulo, como o Paulo frisou, difícil você apostar quem vai ganhar. Bavi. Agora a gente acredita, tá aí a nossa dica diferente, é acreditar no Cruzeiro mesmo no clássico contra o Galo. Pelo histórico, e o Galo vem totalmente destroçado, né, Paulo? Exatamente. Pegando o gancho, né, para falar desse jogo, a análise que a gente vai trazer para quem está chegando agora aqui no Cartola Tático, toda a rodada de campeonato a gente traz análise de um confronto para ajudar você a prever ali taticamente o que vai acontecer e dentro disso você montar jogadores com base na escalação do time. E aí você consegue ali ter uma ideia de como vai ser o jogo, de onde pode surgir mais scouts. Trazendo aqui o Atlético Mineiro é uma equipe que marca muito em bloco alto. Marca ali pressionando muito a saída de bola. E isso dá muito espaço na defesa. E é justamente, né, Sandro, o ponto forte do Cruzeiro. Tudo que o Cruzeiro quer, né? Exato. Tudo que o Cruzeiro mais quer é um time que se exponha muito na marcação para que ele possa fazer um jogo direto, um jogo rápido, basicamente Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge. E aí definir a jogada. Né? Ou Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, por aí vai, né? Até os laterais, Kaique Bruno, William. Fantástica análise, Paulo. E se você fizer um paralelo, veja os jogos que o Cruzeiro sofreu, né? Contra o Sport, que joga todo com a linha baixa, né? O Ceará, que perdeu, os próprios Santos. Então, você está falando certo. O time que marca um pouco mais avançado, meu amigo, dá espaço, como o Paulo falou, na ligação direta. E com quem? Matheus Pereira e Caio Jorge. Do G6, informação, do G6, o Cruzeiro é o time que mais perdeu pontos contra times da segunda parte da tabela. De todos Está confirmando sua análise, né? Isso aí. Porque é um time que, quando tem a bola para propor o jogo, tem dificuldade. Mas quando pega um adversário como o Galo, que a gente está vendo aí, olha quantos jogadores do Galo no campo de ataque, pressionando. Aí fica fácil para o Cruzeiro ter o seu jogo direto, que a gente vai trazer aqui. É um time muito vertical, que também marca pressão. Então, acho que esse jogo vai ser um jogo de desarmes, porque os dois times vão querer pressionar muito a saída de bola do outro, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também. E a gente observa aí o Cruzeiro com esse volume de jogo para atacar as costas da última linha. Com esse ataque móvel, rápido, Matheus Pereira descansado, Caio Jorge descansado, acho que o Cruzeiro aí vai ser o diferencial
dessa rodada. Olho no Cruzeiro, né, Sandro? Inclusive no lateral. Eu apostaria também no lateral do Cruzeiro, né, Paulo? Não pelo saldo de gol, né, pessoal? Paulo acabou de falar, muita roubada de bola e assistência. Exatamente. Top 20 jogadores mais descalados, aí a gente vai ver um festival de verdinho, né? A gente tem aí o Abel Ferreira, Andréas Pereira, Murilo, Vitor E Roque, Rinaldo. né? E, por exemplo, né, se a gente observar dos 20, tem quase o time inteiro do Palmeiras, mas do Cruzeiro só tem os dois principais, que é Matheus e Caio Jorge. Não tem lateral, não tem zagueiro, não tem mais nada, né? Só os dois ali, a dupla Matheus Pereira e Caio Jorge, que estão sendo visados nessa. A gente pode, eu acho que a surpresa aí com o lateral de Kaique Bruno, muito forte. O William, a gente fica com dúvida. Me surpreende o Yuri Alberto, né, Paulo? Ou seja, não Verdade. estão acreditando no Santos, né? E acreditando numa boa fase do Corinthians, né? E é aquele esquema, né, pessoal? Como a gente fala aqui. É sempre bom você escalar um jogador que o time joga em função de. Como o Paulo falou, Matheus Pereira e Caio Jorge, o Cruzeiro joga em função dos dois, e o Corinthians joga em função de Yuri Alberto. E ainda mais sem Memphis, né? Então, o Yuri Alberto se torna uma peça muito forte do Corinthians. Porém, o Santos vem tomando poucos gols em casa, né? Vamos ver. Exatamente. Aí a gente tem a Arrascaeta do Flamengo, né? Que é o único do Flamengo que aparece nessa lista, né? Então, mostra também um ponto, né, de análise, né, Sandro? A galera perdeu crença no ataque do Flamengo, né? Com Pedro, E isso, ora é titular, ora não é, Samuel Lino oscilando. Então, o ataque do Flamengo não vai ser a opção dessa rodada. por isso que eu botei amarelo, né? Apesar de favoritismo do Flamengo ganhar do Botafogo, difícil escalar o ataque do Flamengo. A Arrasca é nosso mito, né? Difícil ir sem ele, né? Verdade. Aqui o nosso top Renovando 5. agora com o Flamengo, É renovando, né? verdade, renovando, né? 2028, né? Então eles estão em lua 28. de mel. Sempre quando entra uma graninha, eu acho que deixa todo mundo feliz, né? Pois é. Top 5 agora de cada posição, começando com os goleiros. Acho que o Cássio vai ser bombardeado pelo Atlético Mineiro, que não tem conseguido fazer muitos gols, fez contra o Sport, mas sempre finaliza muito. É o time que mais finaliza no campeonato. Então, Cássio vai ser exigido, pode fazer boas defesas e intervenções. O Rossi do Flamengo também tem ido muito bem. O Flamengo tinha oscilado, mas o Rossi tem pontuado mais. Né? Por incrível que pareça, a gente falava, Rossi não pontua muito porque o Flamengo não sofre tanto, mas acontecendo o inverso, né? Agora o Flamengo Agora está tá sofrendo um sofrendo. pouco mais e ele está sendo mais exigido, principalmente nos pênaltis, né? Aí tem o Everton do Palmeiras, Fábio do Fluminense contra o Ótimas Juventude opções, Paulo. e Ótimas Bruno opções. Ferreira do Ceará, uma apostinha aqui. A gente botou 0x0. Vamos colocar um goleiro desse jogo aí, né? Quem sabe é o Sport que finaliza muito, né? Mitou o Cássio na última. Isso, o esporte joga em casa, tá com peso zero nas costas, vai jogar para cima, né? Vai jogar para cima. E o Ceará tem dificuldade em fazer gols, né? Mas É. toma poucos também. Por isso que o Paulo colocou o Bruno. E os zagueiros daí, Paulo, fazendo um paralelo com os goleiros, né? Fluminense, Flamengo, Palmeiras, né? O James do Mirassol, que é sempre uma boa opção pela média básica, por mais que tome Média gol. básica incrível. Uma Você apostinha gosta ali do foi. Gaston Ávila, né, Paulo? Entrega a média básica. Eu gosto de zagueiro que entrega a média básica. Na última mesmo, contra o Juventude, tomou gol e fez 6,50. Esses zagueiros me chamam a atenção, né? Ele entrega muito média Os bons zagueiros estão fora, né? Que é o do Galo. básica. Pode botar o Vilauba aí, só para acrescentar aí do Cruzeiro, mas é um Sim. jogo difícil, né? Para ele. Contra o Galo, vai ser amassado, com certeza, sem saldo de gols. Laterais já Laterais, comentamos, né? Cruzeiro, Reinaldo. Cruzeiro, Piqueires também é boa. Coloquei a lateral do Fluminense, né? Samuel Xavier tem feito os gols. Cara, são ótimos laterais, né? Ótimos. De cartola. Não acho bons jogadores, mas de cartola são monstros, né? Dão assistência e roubam muita bola. São ótimos nomes também, Paulo. Aí eu coloquei duas apostas. O Dieguinho do Ceará, que joga como volante, eu também gosto dele. Entrega muita média básica, 5, 6 pontos aí tranquilamente. Se não tomar gol, vai mitar. E o Juba do Bahia, que está provável. A gente não sabe se ele volta ou não, mas está provável no Cartola. Apareceu já correndo no campo e tal. Se jogar, acho que é uma boa aposta. Não, Sandro Vitória que dá muito espaço para Eu acho também. Dá muito espaço, roubada de bola, bola parada. E o Juba joga de atacante, né? É uma boa sim, Paulo. Verdade. Trazendo agora aqui meias e atacantes, eu coloquei o Arrascaeta e o Carrascal do Flamengo como aposta. O Arrascaeta não, né? O Arrascaeta é unânime, não tem pra onde correr. Matheus Pereira do Cruzeiro, Alan Patrick do Inter também como para essa rodada uma peça para fugir do padrão, que o Mirassol sofre muito com bola parada, né? E o Alan Patrick tem a bola parada. Mas aí, Sandro, eu venho aqui dois jogadores que eu acho interessantes para essa rodada, que são um pouco Estão jogando visados. muito, né? O Veiga e o Felipe Anso do Palmeiras. Muita gente ainda olha pro Andréas, né? Mas os dois que estão roubando a cena.
Rapaz, Felipe Anderson tá jogando um bolão e Veiga é Veiga, né? São dois monstros pegando um time, para mim, fraco, viu? Bragantino, um time muito fraquinho, eu acho. Palmeiras, como você. A gente botou ali no palpite, vai fazer no mínimo 3, com certeza. Aí tem o Lúcio Surpresa Acosta aí, do Fluminense, né? Fluminense. Lúcio Acosta joga muito, hein? Esse cara também. Joga muito. Participa pouco do jogo, né? Ele é meio franzino, assim, não é muito forte. Eu acho que o físico ainda atrapalha ele, ele não corre muito o jogo, mas ele participa dos lances decisivos. É um bom nome, sim. E aí, para fechar outras duas apostas, o Coutinho, que não é tão aposta, que tá vindo uma boa fase, fora de casa, quando o Fortaleza um pouco arriscado, Zé então Rafael, monstro, hein, do Santos. Putz, é, rouba tá entregando muita média básica, né? 7, 8 muito. pontos E cada ele tá rodada. chegando, né? Ele tá um meio É, avançado, né? Ele já falou, é bom, legal você trazer esse nome, Paulo, eu gostei, porque ele já falou e deixou explícito que, pô, eu fui pro Santos para jogar de meia. Porque ele jogava no Bahia antes, se lembra, Paulo? Era um meio avançado. Aí foi pro Palmeiras, virou frente de zaga. E aí ele falou: não, no Santos eu quero ser meia, mas tem Neymar, tem outros, tem o Barreal, tem outros meias, mas ele tá jogando muito. É um excelente jogador, eu acho. e aí, para fechar o ataque, né? Caio Jorge, o Lino do Flamengo, o Vitor Roque, Ryan do Vasco, que tá muito bem, né? Fase muito boa. Rapaz, é. E pega o Fortaleza, né? Canobi e John Kennedy eu gosto também, tá? Para essa rodada do Fluminense. Um dos dois aí com certeza deve fazer gol do Juventude, na minha opinião. Acho que um dos dois vai balançar esse aí né, do Fluminense. John Kennedy tem jogado bem, né? Com o treinador novo, Vem né? Que participando usou bem. aqui. Tem melhorado aí a parte mental, principalmente, né? Guilherme dos Santos, que é o chuta-chuta, né? Ainda mais na Vila Belmiro, né, Sandra? Média básica monstra, né? Do É Guilherme. incrível. É incrível, Incrível. Guilherme. Agora, o Corinthians, ele meio que deu uma armada legal na zaga, né, Paulo? Botou três zagueiros, né? O Anglieri virou um terceiro zagueiro e ficou um time bem difícil de furar, viu? E aí eu coloquei uma apostinha também de um jogador que está indo muito bem do esporte, que é o Derek Lacerda, né? Ele tem feito média básica, 5, 6, 7 pontos por jogo, e é o principal atacante do esporte. O esporte rouba a bola, tem dado nele. Ele tem sido ali o centroavante de atacar espaço e tal. Uma aposta aí para você que está precisando não valorizar, que ele está valorizado, mas tiro curto, né? Aquele mata-mata que você quer diferenciar para poder ganhar e tal. Quem sabe aí Tá vai dentro para de esse. casa, né? É, O Ceará não dá muito espaço para os atacantes, mas Derek Lacerda é um bom atacante. Essa é a nossa é. base, né, Paulo? Claro que a gente vai com os favoritos primeiro, e agora a gente vai começar a botar o time da mitada. O time para diferenciar, Paulo. E eu adorei o nome. Já vamos começar do gol, Paulo. Cássio. Esse é o cara. Esse é o cara. Gostei muito também. Eu acho É o que mais é o caro, jogo. mas o mais caro, 9 catletas, né? É, goleiro difícil. Saldo de gol, pessoal, é raridade no Cartola, né? Esquece isso. É. Joga pensando na média básica e na mitada. Se vier saldo de gol, meu amigo, é 20 pontos de Cássio aí, né? Porque o Galo vem sofrendo, eu acho que perdeu uns 3 jogos pro Cruzeiro, né, Paulo? Então, vai querer ir para cima, porém, tá todo quebrado na defesa. Então, vai tomar gol e aí o Cássio também vai segurar. Paulo, minha dúvida lateral é se a gente dobra o Fluminense ou vai de Cruzeiro. Você decide aí. Vamos ver aqui laterais, tem muita opção, né, para lateral. Tem o Eu Vina gostei dos voltando nomes do de Fluminense, lesão. né? Que o Juventude cede muito no lateral, que tem uns pontos, assim, que. Só que o Juventude joga muito na transição também, esperando. Eu acho que Kaique Bruno é um nome fortíssimo, né? O bicho é um monstro, né? Eu Se não também, for ele, é algum do particularmente, gosto Fluminense. muito. É, monstro. Monstro pela média básica. E aí, cara, sobrou o zagueiro aí. Difícil, hein? Realmente você tem um. Léo Pereira é o mito. Thiago Silva seria. Ele já tá, né? Aliás, desculpe. Seria É dobrar, unânime, botar o né? Fluminense. Não botaria outro do. Eu não gosto do Bruno Fux, do Palmeiras. Não gosto. Murilo ainda voltando de contusão. Rapaz, difícil. Ele tá levando tempo para decidir o Eu zagueiro. acho o Fux ou esse aqui, ó. James. Boa, boa. James. Eu prefiro o James. Apesar de que a gente saber que o Mirassol sempre toma gol, né, pessoal? Muito Agora o cuidado. problema é que a gente dobrou, né? Mas os dois entregam a média básica aqui, né? Exatamente. A gente dobrou tanto o Cruzeiro quanto o Mirassol, não tem problema. Qualquer coisa, pode botar um do Palmeiras, que tem a possibilidade de saldo de gols, porém, rapaz, os caras não roubam bola nenhuma, né? Isso é média básica baixíssima e não fazem gol, não tem histórico de gols, né? O James já faz gol, a gente gosta disso.
Vamos lá, Paulo. Terceiro meia, rapaz. Estou com o nome aí, né? Eu, Mas vamos dar uma olhada. Eu gostei do que você falou da Ana Patrick, média bola parada, né? Tem os meias do Palmeiras, rapaz. Eu queria dar uma diferenciada aí, Paulo. A gente nunca escalou ele. Tá na hora de escalar ele. Veiga, FA. Felipe Anderson. Felipe Anderson. E é barato, eu tava até vendo isso hoje, pra caçando. Isso. 7 cartoletas. É. E bom para valorizar. Aí se ele dá uma mitada de 10, 15. Joga de atacante, fez gol na rodada atrasada. E tem um jogo favorável, né? Tá na hora dele. O Veiga, né, pessoal? Por causa da bola parada, pênalti, né? O pessoal não gosta de arriscar, né, Paulo? Mas a gente está aqui para diferenciar, para fazer uma pontuação melhor do que a média. Atacante, Paulo. Aí é fácil, né? Tem um bocado. A gente já botou os dois principais. Não gosto do Samuelino, difícil. O Silveguete. O Yuri Alberto é uma boa, hein? Mas não acredita no Kaiser, Paulo? Tá bem mal, né? Muito mal, Kaiser. Eu tô achando que esse terceiro, como a gente não colocou do Fluminense no meio, Sandro, eu acho que a gente pode colocar o John Kennedy ou o Canóbio. Bora dobrar eles? Vamos. Canóbio e John Kennedy na reserva de luxo. Vamos botar Pra eles dois. cercar, né? Ótimo, gostei. Certo. Que vai ter gol, né, Paulo? Vai ter uns 2 gols, 3-3 do Fluminense. Eu acho que dá uma cercada. E ninguém vai fazer isso que a gente está fazendo. Ninguém. Todo mundo vai no seu Yuri Alberto, nos tradicionais, né? No Guilherme dos Santos, acreditando. Mas não, eu acho que ficou um timaço, viu, Paulo? O Vitor Roque é o nosso capitão, melhor. O capitão é o melhor momento, né? E a Rasca a gente não pode abrir mão. Cara, ficou ótimo time, hein, Paulo? Ficou legal. Gostei. Um timão, deu pra colocar ali, né, jogadores do Flu, do Palmeiras são favoritos, mas a gente seguindo o que a gente falou, né? A nossa aposta para rodada é o Cruzeiro, tem 4 do Cruzeiro, então a gente foi coerente nessa. Exatamente. Cola com a gente, pessoal. Deixe seu like. Veja o conteúdo do canal. Seja sócio do canal Cartola Touch. Essa análise que Paulo fez do Cruzeiro e do Galo, a gente faz e com notícias diárias dos times no nosso grupo de sócios. Análise de arbitragem, análise diferentes. A gente faz os vídeos para abrir aqui para o pessoal, mas existe muita informação só para os sócios, né, Paulo? Corre com a gente, tem uma promoção de R$ 50 até outubro. Você é sócio 2025 e 2026, que já começa. É só. Coloca aí, fala comigo. Quiser dividir no Pix, divide. Cartão, divide. Corre com a gente. Uma mitada, hein, Paulo? Vamos em busca da mitada para mais uma rodada. Essa rodada, Sandra, é mais de 120 pontos. Certeza. Certeza. Eu acho que agora é contagem regressiva e a gente vai com tudo, Paulo. Vamos Isso nessa. mesmo. Um abraço.